Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática de número 109 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre textos, gráficos e tabelas. Tudo isso junto. Será que textos têm a ver com gráficos e com tabelas? Vamos lá, vamos descobrir? Para essa aula, você vai precisar apenas prestar bastante atenção. Quando a prof perguntar, responda, pensa, pare o vídeo quando precisar. Para depois, você vai usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai aprender a relação, então, que os textos têm a ver com os gráficos e com as tabelas, tá? Você lembra o que são gráficos e o que são as tabelas? Vamos relembrar? As tabelas e os gráficos, eles são um instrumento mais usado para ajudar na análise para a gente interpretar pesquisas, né? Então, para que eu consiga ver qual foi o resultado de uma pesquisa, né? Para a gente chegue mais rápido a essa conclusão. Olha só, vamos ver. Esse aqui é um gráfico sobre o gênero dos alunos do primeiro ano. Se você olhar nele, tem mais meninos ou meninas? Tem mais meninos do que meninas, não é? Segundo o gráfico, então, a gente tem mais meninos, né? Olha o tamanho que a gente tem aqui e ali o rosa, então, das meninas. Para construir o gráfico, foi feito, então, uma pesquisa, foi anotado, foi pegado dados, né? Para que a gente conseguisse ver. Podemos montar o gráfico e as tabelas com qualquer coisa e também a partir de um texto. Até então a gente viu assim, quantas meninas tem? Tem tantos. Quantos meninos? Tem tantos. Mas agora a gente pode ler um texto, tirar as informações dele para montar então esse gráfico e essa tabela. Vamos ver como é que fica? Então vamos construir um texto olhando esse gráfico e essa tabela. Como que a gente pode fazer? Nos alunos do primeiro ano, né? Os gêneros dos alunos que a gente encontra lá, tem mais meninos do que meninas. Meninos nós temos em torno de 17 meninos. As meninas já são em torno de 14. Então, essas são as crianças que nós temos no primeiro ano. Isso que a prof falou foi o quê? Montando um texto. Eu estou falando esse texto, mas poderia ser diferente. Olha uma outra forma. Olha só. Na turma do primeiro ano B, foi realizada uma pesquisa para saber a quantidade de meninos e meninas. São 23 meninos e 14 meninas. Nessa turma temos mais meninos do que meninas. Então aqui foi colocado um outro número para representar. Então foi um texto. A partir daqui a gente poderia então colocar no gráfico também. Agora, com os dados do texto, vamos montar a nossa tabela, tá? Então, olha só, viram que a prof mudou o número de meninos e talvez de meninas também. Então, não tem problema, tá? Porque agora a gente vai montar a tabela que nós temos ali. Então, na turma do primeiro ano B, foi realizada uma pesquisa para saber a quantidade de meninos e meninas. São 23 meninos e 14 meninas. Nessa turma, temos mais meninos do que meninas. Agora, quantos meninos nós temos? 23. E meninas? 14. Olha só, agora a gente montou uma tabela. Se eu não tivesse o texto e tivesse só a tabela, também seria fácil de eu descobrir, não é? Meninos tem 23, meninas tem 14. Mas com o texto eu tirei as informações. Nós não conhecemos essas crianças, não é mesmo? Viu só como é fácil a gente relacionar o texto, gráfico e as tabelas? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Leia esse gráfico. Fauna da Mata Atlântica. Aqui nós estamos falando de um número bem grande, tá? Então, as aves, nós temos mais de 800. Anfíbios, quase 400 espécies. Répteis, 200 espécies. De mamíferos, nós temos perto dos 300 espécies de mamíferos. E os peixes, perto de 400. Então, essa é a ideia sobre a fauna da Mata Atlântica, que a gente pode encontrar, então, essas espécies de animais. Com base no gráfico, vamos completar o texto? Ai, quero ver, hein? Olha só,
A fauna da Mata Atlântica é bem grande. Existe mais de 800 espécies de... Quem aqui tem mais de 800? Aves, anfíbios, répteis, mamíferos ou peixes? As aves, né? Olha só, passa dos 800. Aí, aproximadamente 400 espécies de anfíbios, répteis, mamíferos ou peixes? Anfíbios, não é? Aí, exatamente 200 espécies de... Quem que tem 200 aqui? O 2, o 0 e o 0. Presta atenção. Os répteis, não é? Quem que são cerca de 300? Aqui, os mamíferos ou os peixes? Os mamíferos. E os peixes, então, em média de 350 espécies. Então, viram só? A gente completou o texto olhando um gráfico, né? Então, olha só. Aves, anfíbios, répteis, mamíferos e os peixes, então, que foi o que a gente pesquisou e viu. Agora, se a gente for preencher essa tabela, buscando as informações no gráfico, ó, os animais, o peso em toneladas. Lembra que a gente viu sobre quilos em gramas? Toneladas é maior do que quilos. Então, ó, os elefantes têm 5 toneladas, os hipopótamos 2 toneladas, os rinocerontes também 2 toneladas. Agora, se a gente quiser completar essa tabela, como vai ficar? Então, o elefante, quanto é o peso? 5. E qual é o animal que tem 2 e não é o rinoceronte? O hipopótamo. E o rinoceronte que tem 2. Então, ficou assim. Elefante tem 5 toneladas, o hipopótamo tem 2 e o rinoceronte 2 também. Viram só como é fácil? É só a gente saber ler as informações. E agora, se eu pegar tudo isso e colocar num texto, será que a gente consegue? Vamos descobrir? Olha só. Conforme o registro da pesquisa sobre o peso do quem? Quem são o peso de quem? Do elefante, do hipopótamo e do rinoceronte. Então, foram os 3 animais que a gente viu. Podemos concluir que o animal mais pesado é o... Quem que é o animal mais pesado? O elefante. E tem o mesmo peso. Quem são os animais que têm o mesmo peso? O hipopótamo e o rinoceronte. Então, viram só como é fácil a gente pegar as informações? E para a gente terminar, agora você que vai tentar responder. Então, você vai precisar dar uma pausa no vídeo, né? Para que você consiga pensar nas respostas. Então, olha só, seu Afonso, ele vende picolé de frutas num parque. Em um dia, ele vendeu 4 picolés de uva, 5 picolés de morango e 2 picolés de abacaxi e 1 picolé de melancia. E aí, vamos descobrir agora para a gente montar um gráfico aqui. Então, ó, uva, morango, abacaxi e melancia. Seu Afonso, ele vendeu quantos picolés, então, de uva ele vendeu? 4. Quantos picolés de morango? 5. Quantos picolés de abacaxi? 2. E de melancia? 1. Sem olhar para o gráfico, fica fácil de saber as respostas? Não, né? Vamos ver aqui? Então, olha só. 4 de uva, 5 de morango, 2 de abacaxi e 1 de morango. E agora, olhando para o gráfico, qual foi o sabor que ele mais vendeu? De morango. E o que menos ele vendeu? Melancia. Viram só? Como é fácil a gente descobrir quando a gente tem o texto, transformar em gráfico, colocar em tabelas? É só a gente saber quais informações a gente precisa e colocar. E aí vai dar tudo certo. Combinado então? Fique com a sua atividade, capriche aí, treine mais um pouquinho e até a próxima aula.